Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Esse vídeo de hoje de sábado, né, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu tô gravando uns 10 dias antes, então eu não conseguiria trazer nenhuma matéria atual, assim, né, de notícias agora e etc. Tô gravando antes dessa semana que tá aparecendo o vídeo, então o que eu preferi fazer? Eu sei que vai começar os resultados das empresas agora, no início de fevereiro, né? Então, 1º de fevereiro eu acho que já tem alguma, eu sei que 7 de fevereiro já tem BB Seguridade, se eu não me engano, 1º de fevereiro já tem a Cielo. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam ficar de olho nesses resultados, que é o que eu vejo de risco para as empresas no Brasil, e aí a gente vai juntar a questão de elasticidade de preços, inflação e etc. Tá? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar realmente o vídeo, eu acho que é importante eu passar para vocês um conceito que ele vai ser importante para esse vídeo de hoje, que tem a ver com a elasticidade de preços, tá? O que é essa tal de elasticidade de preços? Tá? Isso é muito intuitivo. Por exemplo, se o preço da gasolina subisse hoje de R$ 7,00 para R$ 10,00, os postos de gasolina iriam ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro? Né? Eles iriam ganhar mais dinheiro, certo? Por quê? Porque as pessoas não conseguem parar de consumir gasolina em uma velocidade tão rápida quanto o aumento de preço, tá? Então você tem um gráfico volume versus preço, e a área do gráfico seria a receita. Então esse é um tipo de bem que a gente chama de inelástico. Tá? O saneamento, água e esgoto, energia elétrica, tudo isso são bens inelásticos. Se hoje a conta de luz aumentar 100%, por exemplo, dificilmente você vai conseguir reduzir o teu consumo de luz em 50% para a tua conta ficar igual. Você talvez já conseguir reduzir 20%, mas a tua conta vai ficar maior. Logo, a receita da empresa lá de energia vai acabar subindo se a conta de luz subir. Então, isso é um bem inelástico. Tá? Agora, não sei, se a Magazine Luiza, por exemplo, resolve aumentar o preço dos televisores dela em 100%, por exemplo, você adia a compra do televisor, né? Claro que vai ter algumas pessoas que, tudo bem, elas vão pagar 10 mil num televisor agora de 5 mil reais. Elas vão pagar 20 mil numa geladeira que hoje vale 7 ou 8. Tudo bem, vai ter algumas, né? Porque toda regra tem sua exceção. Mas o total de receita da Magazine Luiza fica menor, tá? Então, esses são tipos de bens elásticos. Tá? Então são empresas que têm ali uma concorrência, você pode sair da Magazine Luiza e na Via Varejo, na Americanas, procurar no site, comprar em outro lugar, enfim, comprar segunda mão, se for o caso. Você tem um monte de formas de você comprar uma televisão, uma peça do vestuário, uma joia ou qualquer coisa do gênero. Então isso tudo são bens elásticos. Tá? Só que aí dentro desse mês, tudo é lindo, né? Só que dentro desse meio a gente está no mundo real que tem inflação. Então como é que funciona quando tem inflação, né? Porque parte do repasse todo mundo está sentindo junto. Então as empresas todas repassam de uma vez só. Isso não é exatamente um cartel. Na verdade eles estão repassando o preço. Então aumenta o preço de todo mundo. Então o televisor lá que subiu na Magazine Luiza, subiu na Via Varejo, subiu na Americanas, subiu no Carrefour, sabe? Subiu em todas as empresas, né? Então você tem uma parte aí que não é, na verdade, a questão da elasticidade de preço, mas aumenta o preço. Por quê? Porque a gente teve uma inflação muito alta. Tá? Então, o que eu vou mostrar no vídeo de hoje está baseado nesses dois conceitos, o conceito de elasticidade e o conceito de inflação. Mas antes de eu mostrar os números, eu quero trazer mais um outro dado aqui para vocês, que é a questão da capacidade produtiva das empresas. Vamos imaginar uma empresa qualquer, suposta empresa aqui, fictícia, tá? Que tem a capacidade de, por exemplo, produzir 1000 televisões, tá? Já que a gente está falando de televisão, vídeo todo. Então ela tem condição de produzir 1000 televisões e ela consegue vender essas 1000 televisões por um preço de R$ 1.500, por exemplo. Tá?
E vamos imaginar que essa é a empresa que a gente está analisando para talvez comprar as ações dela na bolsa. Então ela pode produzir 1.000 e ela vende por 1.500, isso significa uma receita de 1,5 milhão de reais. Em um dado momento, o que acontece? A empresa percebe que para ela manter a margem dela, já que aumentou os preços, ela precisa aumentar o preço de 1.500, por exemplo, dessa televisão que ela vai revender, para 1.650, um aumento de 10%. Tá? Então, se ela conseguir vender os mesmos 1.000 televisores a 1.650, aumenta a receita dela para 1.650.000, os custos aumentam igual. Quando chega lá na última linha, o que acontece? O lucro dela aumentou 10% também, porque ela conseguiu repassar tudo. Esse é o melhor dos mundos. Quer dizer, o melhor dos mundos é você ainda conseguir aumentar a margem. Mas num cenário de inflação, cenário difícil, que as pessoas estão com menos renda, o melhor dos mundos é pelo menos você conseguir manter a margem, certo? Agora vamos imaginar que essa empresa, se ela mantiver o preço de 1.500, ela tem uma margenzinha lá pequenininha de 3 ou 4%, porque é assim que funciona a indústria no Brasil, o varejo e etc. Trabalham com margens bem apertadas. E se ela não repassar o preço, ela passa para o prejuízo. Então, alguma coisa ela vai repassar no preço. Então, vamos imaginar que ela resolve repassar o preço total para 1.650. Só que aí ela não consegue vender 1.000 televisões. Ela vende, por exemplo, 900 televisões. Se a gente pega 900 e multiplica por 1.650, ela vai ter uma receita muito parecida com aquele 1,5 milhão. Tá? Só que ela agora está usando 90% da capacidade produtiva dela. Antes ela estava usando 100%. E tem algumas despesas, alguns custos fixos ali, né? Tipo o condomínio lá do lugar, o IPTU do lugar, a depreciação daquela máquina, dependendo de como for contabilizada a depreciação, a hora de trabalho de um determinado funcionário, se ele botar lá, enfim, 15 ou 20 de um determinado coisa dentro da máquina lá, ele recebe a mesma coisa. Você tem todas as despesas administrativas de RH e etc, que são despesas e custos fixos. Então, o que acontece? Se você reduzir a tua capacidade de 1.000 televisores para 900, você utilizar 90%, você vai perder margem lá embaixo. Tá? Por quê? Porque tem coisa que é custo fixo que vai ser repassado da mesma forma. Tá? Não é só custo variável. Então, esse é um ponto importante, porque, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte: empresas que estão aumentando a receita, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, empresas que estão aumentando a receita, só que estão diminuindo o volume. Então, quer dizer, o preço sobe, o volume cai, e aí elas estão perdendo margem por causa dessa questão da diluição. E esse é o ponto que vocês precisam observar nos próximos resultados, se isso vai continuar no quarto trimestre ou se reverteu de volta. Tá? Só para dar alguns exemplos aqui, eu vou pegar as principais empresas da Bolsa, tirando empresas de commodities, porque, cara, para a Petrobras, né, ela produz petróleo, o custo dela é mais ou menos aquele lá, e o preço é definido pelo mercado internacional. Então, quem define não é a oferta e a demanda diretamente de um determinado país. Né? A mesma coisa vale para a Vale, para o minério de ferro, a mesma coisa vale para a Raízen, por exemplo, no açúcar, enfim. Tá? Eu vou pegar empresas que também não sejam bancos, que também são principais, porque também não faz sentido nenhum. Então, eu vou pegar principalmente empresas industriais que sejam as principais da Bolsa. Tá? A primeira delas seria a Ambev, né? Que é a maior empresa da Bolsa, tirando essas que eu falei. Então, olha só que interessante a Ambev, né? Por que ela conseguiu um resultado bacana no último trimestre? Ela conseguiu aumentar o volume, então quer dizer, ela vendeu 7,7% a mais de hectolitros de bebidas, né, de forma geral, mas a maior parte cerveja. A receita líquida dela aumentou 18,5%, então quer dizer, se aumentou 7% o volume, a receita aumentou 18%, quer dizer que o preço aumentou uns 10 ou 11%, tá? Alguma coisa nesse sentido. Só que o lucro bruto cresceu 12%, ela perdeu margem. Olha como os custos dela subiram mais do que o que aumentou do preço. Né? O lucro bruto aqui subiu 12%, tá? Mas ela perdeu aqui margem, porque a receita subiu 18%. Então, mesmo ela conseguindo volume, mesmo ela conseguindo isso, aqui o lucro bruto
acabou subindo 12 ao invés de 18. O EBITDA subiu só 7. Porque aqui dentro das despesas administrativas, etc., também tem algumas despesas que subiram mais do que esse 18,5% da receita líquida. Então, a gente está vendo que, por causa da inflação, a gente está vendo empresas que estão repassando preço, alguma parte do preço, mas o custo está subindo mais. Então, aqui sobe um pouco e aqui sobe mais, entendeu? Então, o que acontece com a margem? A margem diminui. Então, o ponto que vocês vão ter que olhar muito nos próximos resultados, principalmente de empresas industriais, é essa margem daqui. Se essa margem aqui segue caindo ou não, porque recorde de receita, eu acredito que a grande maioria das empresas vai mostrar. Por quê? Porque elas repassaram inflação ou parte da inflação. Você vê um aumento de receita e vê um aumento de custo maior do que a receita, significa muito provavelmente que a empresa não conseguiu repassar todo o aumento de custos dela. Tá? E isso aí é geral, tá? A gente vai aqui para a VEG, por exemplo, tá? Vamos calcular aqui contra o segundo trimestre, por exemplo, de 2021. Ó, a gente teve uma receita aqui que subiu de 5,7 bilhões para 6,1 bilhões e a gente tem aqui um EBITDA, por exemplo, que caiu 17%. Né? Ou se não, você pode calcular por aqui também, ó, contra o terceiro trimestre de 2020, ano passado. A receita subiu 29, o EBITDA subiu legal também, 22, mas subiu menos do que a receita. Quer dizer, a margem caiu de 19 para 18. Tá? Eu estou falando isso porque aqui eu acho que teve um impacto. Né? Então vamos comparar 3T 2021 contra 3T 2020. Eles até colocam aqui, foram positivamente impactados pelos créditos de PIS e COFINS. Então vamos comparar esse dado aqui com esse dado daqui. Tá? Então, olha só, caiu de 19,5 para 18,5 aqui. Então, esse é um ponto que é importante. A empresa está não conseguindo repassar tudo. Né? Provavelmente a VEG tem alguns contratos que corrigem, talvez, de acordo com a inflação, isso eu estou chutando, mas os custos dela, por exemplo, aumentaram mais do que isso. Então, os novos contratos ela já vai ter que botar num preço novo. Será que ela vai conseguir colocar esses contratos no preço novo? Alguns sim, outros não, entendeu? Então é outro ponto que precisa dar uma olhada. Né? Aí a gente passa aqui, por exemplo, para Magalu. Né? Olha só a Magalu, ó. Terceiro trimestre de 2020 contra terceiro trimestre de 2021. Ó. Vendas totais, subiu 12%, mas aqui incluindo Marketplace. Quando você vai para a receita líquida, subiu 3%. Quando você vai para a margem, aqui ó, caiu 20%. Quer dizer, a empresa não conseguiu repassar preço, provavelmente vendeu uma quantidade de volume menor, porque aumentou a receita líquida aqui só em 3% de um ano para o outro. E aí o que aconteceu? Não teve outra, né? O fornecedor dela repassou o valor, ela não repassou para tentar manter receita, para isso aqui não diminuir, para o resultado não ficar pior ainda, e logo o mercado percebeu. Olha só o que aconteceu com a margem EBITDA aqui e com a margem líquida, todas elas em queda, também em Magazine Luiza, tá? Muitas delas tiveram isso. Algumas pessoas vão falar assim, no terceiro trimestre de 2020 as lojas estavam fechadas, as pessoas estavam em casa e aí ela teve menos custos. Sim, mas não é 6% isso. E é por isso que eu estou pegando muito margem bruta aqui, tá? Porque margem bruta de varejo é compra de mercadoria, praticamente, tá? É custo de mercadoria vendida. Aí aqui qual é outra? Localiza. A Localiza talvez seja a exceção nisso tudo. Tá? A Localiza, a gente viu aqui um crescimento de receita. Aqui eu estou pegando só 9 meses, então 10,3 bilhões passando aqui 8,2, deve fechar esse ano com uns 11 bilhões mais ou menos. Então a gente vai ver um aumento de receita aqui e a gente viu aqui um aumento de lucro antes dos efeitos. Tá? Quem me acompanha sabe de onde vem isso, tá? Vem da venda lá dos seminovos que estão com uma margem muito acima e que eu não acredito que vai continuar. Ninguém imagina que o Maré Turbo vai continuar subindo 20% ao ano, né? Então, dessa forma, eu acho que vocês vão entender bem. Então, aqui a gente já vê, né? Receita líquida de aluguéis aqui crescendo bem, a frota crescendo bem. Então, uma das poucas empresas aí que conseguiu repassar volume e repassar preço, tá? É importante também ficar de olho nisso.
Aí, sei lá, deixa eu ver, eu peguei aqui a MAHLE, por exemplo. Olha só o que aconteceu com a MAHLE Metal Leve. Aqui já não é mais uma das principais. Terceiro trimestre de 2020 contra terceiro trimestre de 2021, crescimento de 37% aqui, né? E aqui, ó, EBITDA ajustado, crescimento só de 9%. Margem EBITDA aqui, ó, não, subindo aqui não. Margem EBITDA ajustada caindo de 24,5% para 19,6%. Né? Então é um ponto que é importante de vocês olharem. Como vocês viram, a empresa cresce a receita pra caramba, mas não consegue crescer as outras linhas por causa da questão da elasticidade e da utilização de capacidade produtiva. E para terminar, eu peguei aqui a Gerdau para mostrar por que você não pode fazer isso com essas empresas siderúrgicas de mineração, de petróleo e etc. Tá? Aqui, essas empresas elas têm já um preço definido pelo mercado internacional. É o que alguns políticos estão batendo na Petrobras. Estão falando que a Petrobras é do povo, a Petrobras pode fazer o preço que for, afinal ela já é autossuficiente em petróleo. O que o Brasil consome, ele produz. Então a Petrobras poderia subsidiar nesse momento, essas coisas todas, né? Essas bobagens todas. Mas se você tiver numa empresa de capital aberto que o foco é aumentar o lucro para o acionista, a gente vai ver aqui que o total de venda dela de aço aqui nem subiu muito, subiu 2%, né? Subiu 1%, ela já está lá na capacidade dela produtiva máxima, e aí você percebe aqui que a receita dela subiu 74%, como ela tem alguns custos que são fixos, acontece exatamente o oposto, né? O lucro bruto dela bateu 278%, a margem dela saiu de 13% para 30%, então é um absurdo. A gente vê lá um EV sobre EBITDA de 3, de 2, alguma coisa, a gente vê um preço sobre lucro muitíssimo alto em todas essas, muitíssimo baixo, na verdade, em todas essas empresas, mostrando que se ela mantiver esse patamar, que em 3 anos ou em 2 anos a empresa consegue recuperar todo o valor em lucro de mercado hoje. Então, enfim, né? Por isso que você não pode usar isso e por isso que eu tenho a minha tese também, que as commodities elas podem até ficar num patamar elevado de preço, mas isso não vai ficar por tanto tempo e quando tiver a correção desses preços das commodities, quem tiver comprado nessas ações vai acabar sofrendo e vai acabar sofrendo bem. Agora, pode ser que fique 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de commodities em alta e esse é o risco, né? A pessoa pode ficar comprada e quando der uma reversão, um problema, a pessoa vende. Ela tem que ficar muito mais atenta ou senão ela segue lá o axioma de Zurique e aproveita que ela já ganhou uma parte desse lucro e sai antes da festa terminar. Afinal, ciclo é ciclo, eles sempre acontecem. Abraços a todos, bons investimentos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo mesmo, ele tendo sido gravado 10 dias antes. Tive que pegar um vídeo que pudesse ser um pouco atemporal também, que é um pouco mais difícil para esse vídeo de sábado, mas acho que ficou bacana porque vocês vão ter um direcionamento na hora de analisar as empresas, principalmente, olhem lá, não vai apenas pela receita. Muitas empresas vão falar assim, receita recorde, etc, etc. Olhem a margem, olhem se a empresa está conseguindo fazer com que essa receita recorde faça com que aumente a eficiência dela. Ou se essa receita recorde foi fruto apenas da inflação, ela perdeu eficiência, não conseguiu repassar tudo, inclusive perdeu margem. Tá bom? Abraços a todos, bons investimentos e fiquem ligados que ao longo de fevereiro, se eu não me engano, no dia 14, a gente vai começar a vender a nossa nova carteira plena, uma carteira que vai ter um pouquinho de tudo e que é muito interessante. Mais para frente, quando chegar mais perto, eu passo mais informações. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.